Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Boa tarde, família da fé, tudo bem? Quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor, amém? Hoje é mais um dia da nossa proposta de culto em casa, né? Que seja um momento de bênção na sua vida, de bênção na vida da tua família. Confesso uma coisa que eu tô com o coração apertado, né? De tantos dias a gente não poder estar juntos, né? Porque eu entendo assim que o reino de Deus é relacionamento, e relacionamento nesse momento com os irmãos e as irmãs está um pouco restrito também, né? Devido ao coronavírus. Mas, diante das circunstâncias, eu entendo que Deus ele nos está dando esta oportunidade de refletirmos. Refletirmos principalmente no nosso relacionamento em casa. Né? O mundo inteiro parou, o mundo inteiro está praticamente fechado dentro de casa. E eu creio que isso é uma provisão de Deus para que nós comece a acertar a nossa vida a partir das nossas casas. Acertar a nossa vida no sentido assim de Deus nos direcionar a como ser um bom marido, a como ser um bom pai, um bom filho, um bom neto, um bom sobrinho, um bom amigo, né? E dentro das nossas casas, principalmente, eu entendo que é o melhor lugar. É o melhor lugar para que a gente repense. A palavra do Senhor diz que é para nós, inclusive, entrarmos dentro de casa, fechar a porta do nosso quarto e ali a gente orar. Né? É um momento realmente de nós, como igreja, refletirmos no que o Senhor tem por nós. E neste desafio que eu coloco a vocês, né, que vocês estejam nesse tempo em oração nas suas casas e de preferência em família, é que hoje, dia 28, 8 horas da noite, é mais um dia a qual a gente colocou como compromisso para que você, na sua casa, dentro das suas condições, não precisa ser algo completamente sofisticado, mas que Deus te abençoe e que você faça o melhor, porque tudo que nós fizemos deve de ser como para o Senhor. Né? Então é para o Senhor, a adoração nesse momento é para o Senhor, o agradecimento é para o Senhor, a reflexão é para o Senhor, porque é o Senhor que quer moldar as nossas vidas. E eu te convido hoje, se você aceitar aí este texto em si, sei que não tem muito tempo para preparar uma palavra, mas em família vocês podem dialogar a respeito da palavra. Vou te dar alguns tópicos e alguns pontos que você pode estar pensando com a família. E eu te sugiro o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, capítulo 4. E o texto começa lá no versículo 21. O pedido de Jairo. Eu não vou estar lendo o texto, vou deixar para que você leia. Capítulo 21, 22, 23 e 24. Ali tem, depois, o texto que fala a cura de uma mulher enferma. Se você quiser ler, amém. Mas, diante da proposta que eu te faço, que depois do versículo 24 você passe lá para o versículo 35. O versículo 35 ele começa novamente a falar dessa questão da filha de Jairo. Né? A ressurreição da filha de Jairo. Do versículo 35 ao 43. Para te deixar mais claro, então, o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 21 ao 24, e depois versículo 35 ao 43. Esteja refletindo com a tua família neste texto. Nós podemos ver, vou te dar alguns tópicos agora para vocês refletirem em casa. Podemos ver que Jairo é um chefe da sinagoga, né? O chefe da sinagoga
Quero convidar a você a refletir o que significa isso. Chefe da sinagoga, vou te dar uma direção aí, é um dos principais diante a sociedade em relação à religiosidade do povo, ou seja, é um representante de Deus na terra. É o chefe da sinagoga, então Jairo é um chefe da sinagoga, né? Aí vem algumas pessoas e falam com ele, dizendo que a filha dele, né, já está morta. Quando Jairo pede ajuda para Jesus, pessoas chegam e dizem: para de incomodar o mestre, que a tua filha já morreu. Né? Jairo, certeza que ele deve ter perdido o chão, como a gente costuma dizer, mas Jesus estava junto. E isso faz toda a diferença. A presença de Jesus nas nossas vidas. A presença de Jesus na vida de Jairo. Se Jesus não estivesse ali, talvez não teria solução, mas Jesus estava. Né? Jesus disse a ele: não temas, crê somente. Eu acho linda essa questão a qual Jesus se refere a Jairo. Crê somente. Então essa é outra questão que você pode estar refletindo. Muito interessante observar que versículo 37 ele fala que junto de Jesus estava Pedro, Tiago e João. Em todos os relacionamentos tem aqueles que a gente tem algum tipo de conversa ou alguma confiança um pouco diferente em relação a outros. Isso é uma coisa normal. Mas como família, isso também acontece que às vezes você tem um tipo de conversa com o pai que você não tem com a mãe. Um tipo de conversa que você tem com o filho que não tem com a filha. Isso é muito importante refletir, que você tenha a liberdade de conversar uns com os outros em relação a esse relacionamento. Jesus ele tinha 12 discípulos, mas no momento deste milagre na filha de Jairo, estava Pedro, Tiago e João. Quando Jesus chegou, podemos ver que muitas pessoas, inclusive o texto diz que estava um alvoroço na casa de Jairo. Né? Muitas pessoas choravam, outras pranteavam. E para entender essa diferença, aquele que chora é realmente porque está sentindo, está tendo um sentimento em relação àquela vida. Mas aquele que pranteia é porque simplesmente está acompanhando o momento. Quantas vezes isso acontece também nas nossas vidas, aqueles que se preocupam com nós e aqueles que apenas fazem de conta. Né? Então é importante sim a gente estar refletindo nisso. E a fala de Jesus, mais do que nunca, são tópicos que você deve observar. Né? Ali, versículo 39 diz o seguinte: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. Outro tópico importante da fala de Jesus é o versículo 41, que diz: Talitá cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Jesus, ele chama de menina. E a gente sabe que a partir do versículo 42 ali, nos mostra que ela tinha 12 anos. Jesus estava com o pai desta menina. Essa menina estava sob o cuidado do pai. Né? Nós, como pais, temos uma grande responsabilidade sobre a vida dos nossos filhos. Enquanto eles estão debaixo do nosso teto, é obrigação nossa zelar por eles, cuidar eles, direcionar eles, colocar eles na presença de Jesus. E outra coisa muito importante de refletir, versículo 43. Jesus ele faz esse milagre da vida da filha de Jairo voltar, ou seja, é dela ressuscitar, podemos dizer assim. Mas ele pede para que ninguém saia dali contando. Versículo 43. Que ninguém saia dali falando sobre isso. E o que nós podemos ver com isso? Tem milagres, tem ações de Deus que é para a família somente, que é somente para quem está debaixo dos seus cuidados, que é somente para aqueles que estão debaixo da proteção de um pai.
Não necessariamente um pai carnal, mas um pai que é o nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, tem coisas que é para nós vivenciarmos como filhos do Senhor. Tem coisas que é para a tua família vivenciar debaixo da tua proteção como pai, como mãe, como responsável pela casa. Mas tem coisas, e isso, eu percebo exatamente isso, que tem coisas que não é para sair espalhando para todo mundo. Tem coisas que é para você. E que Deus esteja te abençoando neste dia, né? Ou melhor, nesta noite, porque é para ser o culto às 8 horas. Então que Deus esteja abençoando você, né? A tua casa, e que tenha um momento de reflexão na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e para sempre. Amém. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.